Olá, minha gente. Dando sequência ao estudo do Evangelho e abrimos aleatoriamente, a leitura de hoje é do capítulo 8º, item 11, que fala sobre os escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Minha gente, escândalo quer dizer um fato público que todo mundo vê e que causa espanto negativo, porque nenhuma ação no bem nós consideramos escândalo. Escândalo nós consideramos uma situação desagradável que nos entristece, que nos amedronta, que nos assombra e que nós não concordamos perante as leis divinas. Então, nós achamos que os escândalos são necessários, como Jesus disse, mas eles são necessários por quê? Então, aqui nós temos no item 12. Escândalo se diz de toda ação de que de modo ostensivo choca a moral ou a decência. Não está na ação em si mesma, mas não só na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque seu orgulho sofreria com ele, e a consideração de que desfrutam ficaria diminuída entre os homens. Desde que suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto lhes basta para que sua consciência permaneça em paz. Isso é quem age em situações que as outras pessoas vão considerar um escândalo, porque ofendem a moral, os bons costumes. Quer dizer, se a pessoa fizer uma coisa dessa, vai ficar escondidinha, tudo bem. Mas se aparece, ninguém gosta. Quem faz, né? E as pessoas que percebem isso ficam assustadas, espantadas. E se conhecem a pessoa, o agente, ficam decepcionadas. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é muito mais geral. Escândalo é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má, de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, no caso do Evangelho, é considerado o resultado efetivo do mal moral. Ora, o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para este obrigação de praticá-los. Não é? Fazer o mal é uma obrigação? Absolutamente. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se os homens passariam sempre pelo caminho do mal para chegarem ao caminho do bem, os espíritos superiores dizem que não. Eles passariam não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância. Então, nós sabemos quando fazemos as coisas erradas. Quando fazemos, realizamos, pensamos ou sentimos coisas que realmente não estão de acordo com as leis divinas. Então, o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, não que haja para eles obrigação de praticá-los. Os homens se punem a si mesmos pelos contatos de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios,
e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, buscarão remédio do bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. Do mal, Deus faz emergir o bem. O mal é necessário e durará para sempre? Não. Não. O mal é uma ignorância do homem, que ainda não descobriu a alegria de fazer o bem. Porque se a humanidade se transformar e passar a ser constituída apenas de homens de bem, nenhum pensará em fazer o mal e todos serão felizes porque serão bons. A bondade traz a felicidade. É uma rima maravilhosa essa. Hein? Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído, e tal será o estado da Terra quando houver progredido bastante. Enquanto alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes ou destinados ao mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Porque aí eles iriam atrapalhar, impedir a felicidade dos outros. Então, eles sairão desses mundos e irão para os mundos mais atrasados moralmente, para quê? Ajudando com a sua inteligência, com a sua capacidade já adquirida, aqueles espíritos ainda em evolução possam eles mesmos se melhorarem moralmente. É isso que vai acontecer, que está acontecendo nessa época de final de mundo, de expiações e provas, que é a nossa Terra, e que estará e que já está a caminho do mundo regenerado. Vamos fazer o bem, gente. Mas, sendo o mal sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal de merecer punição. Então, assim, cada um será responsável por todo o mal que fizer. E este mal, ele será responsabilizado a partir da responsabilidade que tiver, de acordo com seu conhecimento do bem e das leis divinas, e cada um será responsável por si, pelos seus atos, mesmo que as suas atitudes causem escândalo no outro e aquele outro, já com um coração mais desenvolvido moralmente e voltado para o bem, perceba que aquilo é errado, que aquilo não é certo e que evite fazer. Muitos anos atrás, quando eu era criança, havia um ditado que dizia assim, quando a gente vê a barba do outro queimar, a gente põe a nossa de molho. Quer dizer, no tempo bem antigo, que o pessoal usava a barba ainda, apesar de que hoje em dia está de volta. Mas, minha gente, cada um é responsável pela sua vida e é responsável pela influência que tem nos atos alheios a partir do seu exemplo. Então, se nós fazemos o bem, vamos dar um exemplo do bem. A nossa própria vida será um exemplo do bem, mesmo que a gente não faça isso conscientemente. Mas se fazemos um bem, a nossa vida é feliz, nós seremos um exemplo do bem. E se fazemos coisas erradas, se causamos escândalo, nós podemos também, infelizmente, influenciar pessoas a fazer o mesmo. Então,
Então estejamos sempre atentos, em oração e muita vigilância, para que de nós não parta, nem de maneira consciente, nem de maneira inconsciente, atitudes que possam causar escândalo aos nossos irmãos. Então, assim, focando no bem, pensando no bem, sentindo bem, orando e vigiando, nós vamos ser exemplos do bem, da paz, do amor, da solidariedade, da cooperação para os nossos irmãos. E esperamos, confiemos, que assim como nós nos espelhamos no exemplo de Jesus no bem, que nós possamos ser sempre um exemplozinho, um toquezinho para todos aqueles que estão à nossa volta, para incentivar a realização do bem, que finalmente é a realização da paz, do amor e do bem para nós todos. Façamos o bem, minha gente.